Aleluia! Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Pastor Manuel, seja bem-vindo. Aleluia. E Santiago Vaz, seja bem-vindo também, meu querido. Vamos estar esperando aqui, o Antônio tá entrando. Aleluia. Ele tá aí, Toninho. Deixa eu chamar ele aqui pra gente dar início. Aleluia. Paz, profeta, pastor Manuel, que bênção. Olha, aquela live fez sucesso, viu, cara? Olha ele aí, olha que homem bonito, gente. Eita, Glória Rafael! a Deus. E E aí, aí, brother? Antônio, tudo bem, meu querido? Tudo bom demais, graças a Deus. Maravilha. Olha o Juliano tá aí. Fala, Ju, seja bem-vindo. O Deus abençoe. Juliano, que tem o meu sobrenome aí, Juliano Vaz também? Vocês são parentes, né? Ah, São esse aí é do meu é parentes. sangue, né, guerreiro? Esse aí é parceiro demais, viu? Isso é Pastor bênção. Manuel é outro também. Assisti a live lá com o pastor Manuel, Rafael, ó, dá vontade de ouvir de novo. Top, viu? Cara, tô falando com ele aí, o pessoal tá comentando demais dessa live. Nossa, muito testemunho, foi muito bom. Foi muito bom Muito mesmo. Já bom. falei com ele pra gente já programar uma próxima, pra ele arrumar outro assunto. Foi bom demais. Olha, a Tia Naí, minha tia lá de Novo Cruzeiro, entrou também. Tia Naí, seja bem-vinda. Glória a Deus. Nossa, por falar nisso, ainda bem que tá tendo um novo cruzeiro aí, né? Porque o antigo. O antigo já era, né, amigo? Outra glória. E nós estamos como, hein? Nós estamos felizes demais. Eu fico pensando, cara, o Cruzeiro deu tanto azar porque não vai ter campeonato e vai ter que ficar mais um ano na segundona, né? Ué, e nós tá como? Rindo à toa. Ó, o Juliano tá mexendo com você aí, ó. Fala, Juliano. E aí, meu queridão? Esse Juliano aí sabe fazer uma costelinha com canjiquinha, meu irmão. Tá doido. Se você não vigiar, você peca. Até o miojo desse cara é diferente, velho. Até o miojo É. poderoso. Mas como é que tá as coisas aí? Tudo bem? Família? Todo mundo bem, graças a Deus, Rafael. Temos, assim, nesse tempo de quarentena, né? Eu estava até vendo a live sua com o pastor Manuel e falando, assim, do número de divórcio, né? Que vai aumentar porque o pessoal tá aflorando aquilo que o pessoal não tem um relacionamento sadio em casa, né? Pra gente, assim, que conhece a Cristo e graças a Deus tem um relacionamento bom com a família, cara, é maravilhoso, né? Você poder curtir mais, ter um tempo a mais, assim, em família, né? Isso, o melhor da quarentena, aliás, a única coisa boa foi essa aproximação, assim, né, com a família, que é algo de Deus maravilhoso. Pois é, eu fico impressionado de ver enquanto uns estão amando esse tempo de família, de estar em casa, de comunhão, outros estão aí em briga, em contenda, em separação, em divórcio. É realmente como o pastor Manuel falou, né? É um tempo onde o inimigo tem aproveitado para trazer divisão na família, porque ele sabe que a família é um projeto de Deus, é um É núcleo verdade. de Deus. Então, e eu creio que é um tempo da gente estar ainda amando ainda mais os nossos familiares, né? A Carla Sorage entrou. Carla, seja bem-vinda. O Xandão também. Olha o Xandão aí, nosso parceiraço. A Esse é Duda Dutra parceiro, viu? também, esposa do pastor Manuel. Seja bem-vinda, Duda. Eu E tô só tem gente boa aí, ué. só. Começando por você, né, meu amigo? Igual a você, é só você, né? Que é isso, hein? Pessoal, já vai mandando essa live para todo mundo, pegando um aviãozinho, como diz o pastor Ziel, vai sentando o dedo nesse aviãozinho aí, porque o tema hoje é forte, igreja. O tema é forte. Como É. Deus reage ante ao pecado. Meu pai, eu tô ansioso para ouvir, Toninho. Isso aí, vamos fazer juntos, né? Isso. O pessoal pode ir mandando aí as perguntas, não é isso? Você falou? Isso aí. Na verdade, né? A gente vai ler o texto bíblico lá de Gênesis 3 e eu queria, assim, se puder, todo mundo comentar, tirar dúvida, né? Ajudar a gente a discutir esse assunto aí, que é um assunto top. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Xandão. Eita glória, Xandão. Saudade de você também, Xandão. Você tá sumido. Eu vejo mais o Toninho do que você. O Toninho tá nos Estados Unidos. Eu vejo ele mais do que você, cara. Ô, Rafael, e o Alexandre veio aqui me visitar, hein, cara? Isso aí, ó, isso aí eu fiquei assim, né? Pô, velho. Podia ter ido, né? Podia ter me chamado. Eu ia também, nem que fosse na mala. Podia ter me colocado. Vem embora, já tá convidado já. O problema é ir aí e não querer voltar, Toninho. É perigoso. Quem bebe dessa água aqui, varão,
Não quer voltar, não. Mas como nós somos cristãos e somos guiados pelos 4 ventos que sopram, né, do Espírito Santo, a gente está sempre onde Ele quer, que a gente é obediente, em nome de Jesus, né? Aleluia, amém. Esse é o pastor. Esse é o Amém. missionário das nações mesmo, hein? Glória. Eita, esse é o amigo do Rafael Benfica. Olha, o Sandro e tu também, seja bem-vindo, Sandro. Luma, seja bem-vinda, Luma. Deus abençoe. Ei, Luma! Vamos adorar então, meu querido? Vamos adorar o Senhor com uma canção. Depois você já entra sapecando com essa palavra aí poderosa, que eu sei que vai ser bênção demais. E já vai mandando aí, pessoal, convidando os seus amigos. Eu sei que vai ser um tempo muito precioso. O Senhor tem coisas novas para esse dia. O Senhor tem coisas novas para nossas vidas nessa noite. Nós estamos ansiosos por essa palavra. Ansiosos por conhecer um pouco mais do coração do Senhor. E aprender essa palavra do Senhor que traz edificação, que traz cura, que traz vida. Ó Deus, derrama a tua glória, Pai. Derrama a tua presença. Pastor Luiz Stanislau, seja bem-vindo. Lília, seja bem-vinda. Thaís também. Ó Deus, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Derrama a tua glória sobre as nossas vidas, sobre cada família, Pai. Sobre cada um que está conosco nessa live, que estará conosco. Derrama o teu espírito, Pai. Derrama a tua vida. Derrama alegria, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos esperança. Esperança. Esperança no Senhor. Esperança no Senhor, porque os nossos olhos estão em Ti, Pai. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiaremos no Senhor, Pai. Pois só o Senhor é digno. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é poderoso. Abre o céu sobre nós, Senhor Jesus. Incomparável o teu coração. Imensurável tua misericórdia. Incomparável o seu coração. Incomparável o teu coração. Imensurável a tua misericórdia. Imensurável tua misericórdia. Oh Jesus, obrigado. Te fez ser como um homem, despiu de sua glória, nasci na manjedoura, rejeitado pelos seus, bateram em teu rosto, colocaram em uma cruz, mas ressuscitou por mim. Oh, tudo isso se chama amor. Tudo isso se chama amor. Não é que eu mereça, mas teu amor me quer. Não é que eu mereça, mas tua graça me persegue. Não é que eu mereça, mas sou alvo dos seus olhos. Não é que eu mereça, mas decidiu me amar e eu vou correndo para ti. E eu vou correndo pros seus braços de amor. E eu vou correndo pros teus pés. E eu vou gritando que eu te amo, meu Jesus. E eu vou correndo para ti. E eu vou correndo pros seus braços de amor. E eu vou
amamos a tua casa, nós amamos a tua glória, Senhor, Senhor, Senhor. Incomparável o teu coração. Oh, tu és lindo, Jesus. Imensurável tua misericórdia. Incomparável, incomparável o teu coração. Imensurável tua misericórdia. Imensurável tua misericórdia. Te fez ser como homem, despido de sua glória. Te fez ser como homem, despido de sua glória. Nasceu na manjedoura, rejeitado pelos seus, bateram em teu rosto, o colocaram em uma cruz, mas ressuscitou por mim. Tudo isso se chama amor. Tudo isso se chama amor. Não é que eu mereça, mas teu amor me quer. Não é que eu mereça, mas tua graça me persegues. Não é que eu mereça, mas sou alvo dos teus olhos. Não é que eu mereça, mas o quê? Mas decidiu me amar e eu vou correndo para ti. E eu vou correndo pros seus braços de amor. E eu vou correndo pros teus pés. E eu vou gritando que eu te amo, meu Jesus. E eu vou correndo para ti. E eu vou correndo pros seus braços de amor. E eu vou correndo pros teus pés. E eu vou gritando que eu te amo, meu Jesus. Gritando que eu te amo, meu Jesus. Jesus, gritando que eu te amo. E todo este amor que habita em ti capturou meu coração. E todo este amor que flui de ti capturou meu coração. Jesus, obrigado por esse amor. E todo esse amor que habita em ti capturou meu coração. Ei, receba desse amor aí sobre a tua vida agora. E todo esse amor que flui de ti capturou meu coração. E eu vou correndo para ti. E eu vou correndo pros seus braços de amor. E eu vou correndo pros teus pés. E eu vou correndo,
Aleluia! Esse é o nosso desejo, Pai. Esse é o nosso clamor. Obrigado, Jesus, por tão grande amor que nos amou e nos fez filho. E esse amor nos faz ser filhos novamente. E esse amor que te fez despir da sua glória, Pai. Esse amor que te fez nascer em uma manjedoura. Esse amor que te fez ser rejeitado pelos seus. Esse amor que te fez ser humilhado numa cruz. Esse amor que te fez ressuscitar ao terceiro dia. Esse amor que nos constrange. Esse amor que nos faz ser filhos. Obrigado, meu Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Toninho, levante sua voz aí, meu amigo. Faça uma oração ao Senhor. Amém? Amém, meu irmão. Ô Pai querido, Pai amado, nós te adoramos, meu Paizinho, em todo o tempo, Pai, no nosso trabalho, Pai, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus, ó Paizinho. E por adoradores, ó Paizinho, que te adorem em espírito e em verdade, Pai. Deus, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, pela vida do Rafael, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui conosco, Pai, as que ouvirão depois. Deus, que a sua santa palavra, Paizinho, venha ser revelada aos nossos corações, para nos moldar, para nos transformar, Senhor, para nos libertar, Deus, e para nós conhecermos o Senhor, Paizinho, um Deus que, como o Rafael cantou, tanto nos amou, Pai. Esteja conosco, ó Paizinho, toma conta desse momento, ó Paizinho, e fale por intermédio de nós, ó Paizinho, das pessoas que vão comentar, Paizinho, que todos nós venhamos falar daquilo que o Senhor assopra, Paizinho, nos nossos ouvidos, ó Pai. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. A todos que entraram aí um pouco depois que a live começou, sejam bem-vindos. Eu sei que o Senhor tem um tempo precioso para nós juntos aqui. Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos. E Toninho, a palavra está contigo, meu querido. A palavra... Isso aí, vamos lá. A palavra está com a gente, então, Rafael. Aqui, ô, pessoal, primeira live que eu estou participando assim na minha vida, né? Tudo tem a primeira vez. E é legal que o Rafael, ele é um cara abençoado, né? Ele já te dá aquela oportunidade de recusar o convite, né? Ele já falou assim, aqui, ó, não, vai ser dia tal, eu já peguei sua foto aqui do status, não tem nem como você correr, não. Desse jeito. Fazer, meu irmão. Atleticano é assim, é só a faca na caveira. Vamos e pronto, acabou. É isso aí. Aí eu não tive como escapar, eis-me aqui, né? Primeira experiência. Conversei até com o pastor Luiz, eu acho que ele está aí, né? E ele falou assim comigo, né? Que eu achei muito interessante, que é a oportunidade que a gente tem, assim, né? Do nosso alcance, né? Desse canal de anunciar, então, a palavra de Deus. E isso para a gente é um privilégio, né? Aí eu queria que hoje nós conversássemos, Rafael, a respeito do tema, né, que eu te passei, que é a reação de Deus ante ao pecado, né? O pecado do homem. Tanto o pecado lá do primeiro Adão, quanto o nosso pecado hoje, né? E eu quero ler um texto aqui que está em Gênesis 3, do versículo 8 até o 24. E eu queria pedir a todos aí que estão nos assistindo, né, para vocês enviarem comentários, sabe, a respeito do texto. Se vocês puderem interagir conosco, falando com a gente a respeito, tirando alguma dúvida, fazendo algum comentário aí que acrescente, nós vamos querer justamente discutir aí com vocês. Você consegue ler os comentários aí, Rafael? Eu vou lendo aqui e vou te passando. Ótimo. Eu arredei para frente aqui já 2 vezes que estava longe, agora já está perto, mas glória a Deus. Daqui a pouco você vai estar colado no telefone, né? Daqui a pouco eu estou aí na frente aí. Então vou ler, ó, Gênesis 3 é um texto que todo mundo conhece, né? E é um texto assim que, sem perceber, a gente absorve uma crítica pagã, uma crítica do mundo, falando justamente assim sobre um Deus mau, né? Um Deus castigador, que quando Adão pecou, castigou a humanidade, um Deus então de cara feia, ditador, né? E eu queria ver, será que é isso mesmo que o texto está falando, né? Aí eu queria que a gente, então, interpretasse esse texto e visse, assim,
os dois lados, né? O lado da humanidade, né? E também o lado de Deus. E a gente conversar sobre esse tema. Então, é um tema assim que todo mundo conhece. Vamos lá, Gênesis 3, de 8 a 24. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que tu me desses por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos, o teu desejo será para o seu marido e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fatigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás teu pão, e até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu ao homem o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os cobriu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se reenvolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aleluia! Glória a Deus, né? Glória a Deus. Ninguém Boa é comentou a nada. palavra do Senhor. Aqui, primeira coisa assim que eu gostaria de ressaltar aqui, gente, fiz uma colinha aqui, é o seguinte, o tamanho do buraco, né, que o pecado, que o primeiro Adão, né, que o Adão cometeu, o tamanho do buraco que isso representa. Eu já vi assim várias pessoas dizer assim na minha caminhada aí cristã, né, falando assim, por exemplo, Rafael, não, quando eu chegar lá no céu, na hora do trabalho, aquele negócio complicado assim, né, suor do trabalho, falando assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou ter que dar um tapa no Adão, falar por causa de você que eu sofri desse jeito, por causa de você, não sei o quê, né? A gente querendo culpar Adão, mas na verdade a gente sabe que... Tem o primeiro comentário aí, ó, senão a gente perde. Uhum. Você quer que eu leia os comentários depois? Você vai dar um espaço para os comentários ou você quer que eu vou Pode falando? ser. Não, já pode ler então. E só concluir que, na verdade, qualquer um de nós que estivéssemos no lugar de Adão também pecaríamos, né, Rafael? A gente sabe disso. Bem provável, né? Bem provável. Bem provável, com certeza. Bem provável. Ó, o Sandro falou o seguinte: primeiro sacrifício. O Senhor matou um animal para fazer vestimentas para o homem. Derramamento de sangue para ter cobertura. Aleluia. O Flávio falou assim, ó, é muito assunto num texto. Meu Deus, concordo. Muito. Vai. E é Então, verdade. Comentário aí do primeiro sacrifício. Do sacrifício, eu vou daqui a pouquinho, Sandro, eu vou voltar nesse como ele está escrito no final, eu vou falar sobre esse sacrifício aí, que tem algo muito interessante. Mas antes eu gostaria de falar, Rafael, desse tamanho do buraco, né? Isso. A teologia reformada, ela conhece esse termo, né, o tamanho do buraco, como a depravação total. Porque quando a gente faz uma leitura assim preliminar, uma leitura rápida, a gente assim como evangélico, e Lutero também citou isso, né, que às vezes o evangélico, ele só vê o primeiro lugar, a primeira separação entre nós e Deus, né, que foi o pecado, nos separou de Deus.
E eu já vi um exemplo assim muito legal também, que fala como se nós fôssemos um peixe ao sermos tirados da água. Esse rompimento assim de separado com Deus é como se fosse um peixe fora d'água. Então nós perdemos a nossa vida, a nossa natureza, né? A água ali que vai nos manter vivo, e é justamente esse elo com Deus. Mas a depravação total desse pecado do homem, a gente entende que ele não foi só no cunho espiritual, ele foi também na relação interpessoal e também na nossa relação cultural. É o que hoje se chama de mandato cultural, mandato espiritual e mandato social, né? Então, o pecado, ele rompeu não só o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento entre os homens, entre o casal, entre Adão e Eva. E como a gente viu aqui no texto, ó, quando Adão pecou, escondeu ali, né? E Deus perguntou: onde você está? Ele fala assim: não, eu tive medo e escondi porque eu estava nu. E Deus pergunta para ele: quem te mostrou que você estava nu? Verdade. Comeste da árvore que eu falei para não comer? Ou seja, Deus não faz uma pergunta ingênua, só tinha Adão e Eva ali. E Deus falou assim: quem te mostrou? Só poderia ser Eva, né? Porque Deus já tinha esse conhecimento ali do que tinha ocorrido. E Adão, então, ele estava escondido entre as coisas do jardim, entre as árvores. E ele se escondeu no meio da natureza. Isso, então, é o mandato cultural, né? Eva também, quando Deus fala com ela assim: por que fizeste isso? Ela fala assim: a serpente me enganou. Então, a gente vê que teve esse rompimento entre nós e Deus, entre Adão e Eva, que Adão já fala assim: foi a mulher que o Senhor me deu, jogou a culpa para ela. Então, teve esse rompimento no relacionamento social e também com a cultura, né? Com a criação de Deus. E esse buraco muito grande, um dia eu vi um teólogo, Igor Miguel, ele aí de Belo Horizonte, né? Ele, na verdade, ele é de Cabo Frio, mas ele mora em Belo Horizonte. Ele falou assim que a gente mede o tamanho do buraco pelo tamanho do resgate, ou seja, o tamanho da corda que você joga lá dentro do buraco. E a gente sabe que essa corda é tão grande que o nome dela é Jesus Cristo, né? Glória. Aleluia. Ei, profeta. Grande demais, não é? Oh. E a gente vê então que essa depravação total do ser humano, quando nós pecamos lá em Adão, essa depravação total, Rafael, ela fez com que nós rompêssemos inteiro. Então nós agora não prestamos para mais nada. Diante do pecado ali, a gente não tem mais relacionamento com Deus, não temos relacionamento com a cultura e não temos mais também com a esposa, né? Que no caso ali era a única ser vivente que tinha ali junto com Adão, né? Então o relacionamento social rompeu. Então, uma coisa assim que do título aí que a gente colocou, né? Que é a reação de Deus ante o pecado. A gente aprende assim na escola dominical, a gente estudando também assim numa leitura rápida, a gente aprende assim que Deus ficou furioso, que Deus ficou zangado. Mas na verdade, o que a gente vê assim ao ler o texto que a gente acabou de ler, não é um Deus zangado, um Deus bravo. A gente vê pelo contrário. Eu quero que você imagina, por exemplo, você já assistiu aquele filme da Malévola? Oh, demais. Chique demais, né? Também gosto muito. Sabe na hora que ela vai lá na hora que a menina nasce, né, a Aurora, que ela vai lá no batizado dela lá, e ela vai e começa a amaldiçoar a menina? Sim. Que aí sobe aqueles poderes dela ali e começa tudo voar, tudo aquele tenebroso, o negócio fica zangado. A gente imagina que quando o homem pecou, a gente pensa: olha o poder que Deus tem. E se a gente vê esse filme, né, da Malévola, quando ela ali fica irada ali, que ela amaldiçoa ali, faz aquela maldição ali dos 16 anos da Aurora, né, que ela vai adormecer um sono profundo, a gente pensa que talvez Deus teria poder para fazer muito mais e irar e acabar com tudo. Mas, na verdade, a gente vê Deus indo de encontro ao homem. Ele simplesmente, como todo dia, ele vinha na viração do dia ali, né, no finalzinho da tarde, ele vinha, encontrava com o homem e ele veio novamente. E o homem, ele falou assim: cadê você? Aí ele fala assim: eu escondi porque eu tive medo, porque eu estava nu.
Então, Deus ele está dando um passo em direção à humanidade. Deus ele havia sido violado, né, através do pecado, que o homem foi desobediente a uma instrução dele. E Deus ele demonstra tanto amor que a primeira reação dele ante o pecado é dar um passo na direção de Adão e falar assim, Adão, onde você está? Verdade. Tem algum comentário aí, Rafa? Tem sim. A Lilian colocou aqui, olha, que esse texto é a prova revelada que o início do sofrimento do homem se deu pela desobediência. Yes. E assim, o interessante quando a gente lê lá em Apocalipse, né, e também Filipenses e vários textos assim do Novo Testamento fala assim que Deus ele é o primogênito dos mortos, que ele foi morto antes da fundação do mundo, né? Então é por isso que eu até comentei, né, que se qualquer um de nós estivéssemos ali no lugar de Adão, nós pecaríamos, porque Deus já tinha então esse plano, né, para poder resgatar a humanidade. E o interessante é que quando está diante do pecado, aí Deus pergunta para Adão, o que foi que você fez? Aí ele foi e falou assim, foi a mulher que você me deu. Ou seja, Adão está querendo falar, a culpa é sua. Imagina falar isso para Malévola. Nossa, tava no caixão, filho. Era sacola. Tava no caixão, não tava? Tava. É a transferência da responsabilidade, né? Uhum. É até um pouco daquilo que eu e o pastor Manuel falou na última live, naquela coisa de não assumir a responsabilidade, sempre procurar alguém para culpar, alguém para se responsabilizar no meu lugar, né? Então, foi isso. Adão começou a fazer isso ali. Então, isso já é, eu acho que isso, na verdade, Toninho, pensando aqui dentro do texto, dentro do contexto, eu acho que isso já é fruto do pecado, né? Então, Adão, naquela reação de culpar alguém, ou seja, não vou pôr a culpa nele porque eu fico isento. Então, isso já é reflexo, né, do pecado que já tinha entrado na vida de Adão e Eva, automaticamente, no momento que eles desobedeceram a Deus, como a Lilian comentou, naquele momento da desobediência entrou o pecado e entrou toda a maldade que hoje existe no ser humano, né, a malícia, e isso a reação de Adão para mim é fruto do pecado, culpar alguém e não assumir a culpa, falar, não, Deus, eu pequei, eu comi do fruto, né? Então, ou seja, eu já vejo isso como um reflexo do pecado. Você está devendo falar sobre a questão do sacrifício. Nós vamos chegar lá. Tem que quanto o tempo Santos aí? falou, porque o pastor Luiz O pastor Luiz já fez outro comentário aqui, ó. que ele falou? O segundo Adão, Jesus, veio restaurar o que se havia perdido através do sacrifício e redenção. Ele nos fez reino e sacerdotes. Hoje vivemos o reino de Deus, o Éden espiritual. Aleluia. Eita, Glória a Deus. tem homem de Deus e de fogo nesse lugar. Glória a Deus. Ó, para pegar uma carona nesse comentário do Luiz aí, ó. Olha só, no versículo 14 e 15, Deus ele dá a maldição para a serpente, né? Então, na hora que a mulher fala, foi a serpente que me enganou e eu comi, olha só o que ele fala no versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Aí o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Interessante aqui, que aqui a gente vê que tem duas sementes. É a semente da serpente e a semente da mulher, que é a semente que Deus deu para ela. E é o que Agostinho chama, né, da cidade dos homens e da cidade de Deus. Até o Marcos Almeida, né, gravou aquela música lá do Hulk Marker, né? E essa cidade de Deus, a cidade dos homens, então, Deus colocou ali que tinha duas sementes, a semente boa e a semente ruim. Então, a gente vê que quando Deus está falando dessa semente da mulher, é engraçado que ele fala assim da descendência, ou seja, plural, né, da descendência da serpente, e fala assim, e do descendente da mulher. Ou seja, está falando exatamente sobre o que o Luiz falou do segundo Adão, que é de Jesus Cristo. Esse termo aqui na teologia é tratado como o proto-evangelho, né? Ou seja, é o primeiro anúncio do sacrifício de Jesus.
Mas uma curiosidade disso também é que isso estava na Bíblia desde quando foi escrita. A Bíblia foi escrita, esse texto aqui de Gênesis, né, foi escrito por Moisés mais ou menos no ano 1500, 1200, 1500 anos antes de Cristo. E, na verdade, só depois de Cristo ressurreto que as pessoas começaram a olhar para esse texto e falar, ó, já estava anunciando aqui. Então, a gente estava o tempo todo caminhando já, a humanidade, junto com esse texto, mas não percebia que isso aqui já era um anúncio, né, desse proto-evangelho, ou seja, a semente da mulher, ou seja, Cristo esmagando, né, a cabeça da serpente. Esmagando o pecado, que é a semente da serpente, né? O fruto É. do inimigo de Satanás é o pecado. E Jesus vem com a sua santidade, esmaga o pecado com a sua santidade. É poderoso. Eu vou ler aqui Aqui, rapidinho. Tem mais comentário aí? Tem. Aqui, ó. Primeiro, a Mara Faria está te dando a paz do Senhor. Paz, missionário abençoado, Paz, Antônio. Mara. A Tudo Lilian bem? falou mais um pouquinho aqui, ó. Só uma forma de voltarmos ao jardim. É através do amor de Jesus na cruz. Aleluia, Lilian. Glória a Deus. O Nando, grande amigo Nando, homem de Deus, falou que, olha, o poder de Deus deu ao descendente da mulher sobre a serpente é a maior prova da misericórdia de Deus. Aleluia. É isso aí, pessoal. Vamos participando. Ô, Rafinha, então vamos lá. Eu vou chegar lá no outro comentário ainda. Mas olha só, agora e depois Deus vai amaldiçoar a mulher, não é isso? Versículo Sim. 16. Olha só o que ele fala. Ele fala assim, ó. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento na tua gravidez. Por meio de dores dará a luz a filhos. O teu desejo será para o seu marido e ele te governará. A gente também pensa assim, nossa, então não tinha dor de parto, agora a mulher está amaldiçoada com a dor de parto. É claro que hoje, no tempo que nós vivemos, né, essa dor, assim, o ápice da dor, que seria ali diante já dos médicos para ganhar o neném, as anestesias, né, tem um monte assim, de recursos para poder amenizar, tirar um pouco da dor. Mas a gravidez tem um enjoo, tem o mal-estar, um monte de coisa. Então, a gente pode colocar como essa multiplicação das dores, né? Mas aqui, não está querendo dizer exatamente assim que Deus está amaldiçoando a mulher com as dores. A gente vê isso como a parte, sim, da maldade, como se Deus está corrigindo. Mas aqui tem uma graça profunda, que é a graça que Deus está falando, ó, mesmo com o pecado, mesmo que agora, debaixo do pecado, você talvez nem pudesse mais dar à luz, porque o pecado entrou, a morte entrou no mundo. O seu relacionamento com seu marido está rompido, porque Adão acabou de brigar com Eva ali, falando, foi a mulher que você me deu. Então, assim, rompeu o relacionamento social. Mas Deus está falando que, mesmo assim, você terá dores, mas você dará à luz, você vai Amém. ser fértil. O seu casamento não está acabado, você vai continuar casado. Ou seja, é a graça de Deus. Não é simplesmente uma maldição, uma maldade, um tapa, sabe? A malévola ali aflorando. Não. É o Deus pródigo, né? Que o Timothy Keller fala. O Deus indo de encontro ao pecador, visitando o homem, visitando ali a mulher e falando assim, ó, ainda que pelo seu pecado, pelo pecado de vocês, é a morte que merecia, mas eu estou estendendo a minha mão, você ainda vai ser capaz de dar à luz. O Amém. seu casamento não está rompido, o seu relacionamento social ainda tem misericórdia, tem graça. Amém, Jesus. Amém. Ô, glória. Ô, glória. Amém. Toma aí, meu irmão, que eu vou ler mais comentário aqui. Leia. Eita. Tá pegando fogo, gente. Vai mandando pros seus amigos aí. Ô, glória. Deixa eu ler aqui, olha. Comentário da minha cunhada, Daiane, lá de Novo Cruzeiro, Toninho. Oh. Ela fala o seguinte, olha, Jesus redime o homem através da cruz para viver no novo jardim celestial, morar com ele, né? Aleluia. Ela fala mais aqui, olha, foi preparar João 14, ô glória. João 14 nos espera, aleluia. O Juliano, nosso amigão, o Juliano falou o seguinte, ele falou aqui, olha, Jesus, ontem estávamos ouvindo Augusto Nicodemos falando do mesmo assunto, top. Olha que Ô, legal. glória, aleluia. A Vivi do Marquinho, ó, o Flávio falou tremendo. A Luma falou verdade, amém, verdade. Ei, Fabinho. Flávio tremendo. O Kim, a Vivi falou assim, olha, e Deus tendo misericórdia
de nós. Ô, glória. Aleluia. A Amém. Lilian falou no culto de ontem também foi falado sobre isso também no culto da IBC. Aleluia. É isso aí, pessoal. Vamos lá, Toninho. Então vamos lá, Rafael. Maldição do homem, versículo 17 e 19. Aí Manda fala ver. assim, ó. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fatigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e erva daninha, né? E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O Amém. interessante, Rafinha, é que também é a mesma coisa. Deus está falando que... Porque muita gente também interpreta essa parte errado, achando que talvez esse trabalho veio só depois da queda. Mas não foi. Deus, quando colocou Adão e Eva ali na terra, Deus deu uma ordem para Adão, e a ordem que ele deu, Deus esperava dele obras. Deus falou para ele colocar um nome nos animais, colocar um nome nos seres vivos, cuidar da terra. Ele que era responsável, ele tinha um trabalho, então o trabalho não veio. Mas depois da queda, quando Deus está ali dando esse castigo, a gente vê a graça de Deus estendida, porque Deus está falando assim, ó, mesmo que a terra, agora com a morte da terra. É interessante a gente falar, né, que, por exemplo, em Romanos 1, Paulo fala assim que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E o interessante aqui é que está falando assim que ainda que a morte, né, a gente não merecia nem mais morrer, comer, a gente merecia a morte, o pecado. Deus está falando, ainda assim você vai conseguir comer. A terra ainda vai produzir. Você vai plantar e você vai colher. Você pode não colher tudo. Você pode não colher Jesus. 100%. Vai ter praga na lavoura, vai ter bicho, você vai ter que tirar mato, vai ter que tirar capim, mas vai produzir. Ou Amém. seja, a graça de Deus está estendida, sabe? E às vezes a gente olha Deus como um Deus severo, um Deus mau, e na verdade Deus, ele é um Deus que ama muito, que ele Amém. prometeu ali a semente do evangelho, né? Que é Jesus Cristo, esse proto-evangelho. E fechando, eu esqueci o nome do irmão, é o Saulo que falou Sobre o... sobre o sacrifício? Ixi, esqueci aqui agora também, viu? Paulo, eu acho. Mas o que ele falou sobre o sacrifício, que está aqui nos últimos versículos, né, que fala assim, ó, no 21, fala assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os cobriu. Esse cobriu aqui é o mesmo termo usado para cobrir pecados, que os salmistas usavam muito, que o Senhor me cobriu, né? Então aqui a gente pode ver que Deus matando aquele animal, né, que com certeza foi uma pele de um animal, algum animal ali morreu, e a gente entende que isso simbolicamente é o Cordeiro de Deus que foi morto antes do Aleluia. princípio do mundo, né? Oh, glória. E esse sacrifício ali desse Cordeiro que morreu, né, que deu ali a pele por eles ali, a gente entende que é justamente essa semente do proto-evangelho, né, do Cristo, já anunciado aqui no Gênesis, no início, falando sobre esse resgate de Deus, ou seja, Deus viu o pecado do homem, Deus não veio com maldição e depois Deus vai e expulsa ele do jardim. E a gente pode ver, não, Deus expulsou do jardim, mas também o expulsar do jardim foi um ato de misericórdia e de graça, porque Deus fala assim, agora é interessante que, deixa eu ver aqui, é no versículo 22, fala assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, né? Ou seja, a Trindade, conhecedor do bem e do mal, assim que ele não estenda a mão sobre a árvore do fruto da vida, coma e viva eternamente. Porque se ele come a árvore do fruto da vida numa condição de pecado, ele ficaria o resto da vida eterno, ele seria eterno nesse corpo preso no pecado, amaldiçoado. Mas Deus Verdade. então nos expulsa para que nós não comêssemos ali desse fruto da árvore da vida, para que nós não tivéssemos a vida eterna, que na verdade seria uma morte eterna, porque ele já tinha um plano de redimir novamente
a humanidade, e a gente sabe que isso é justamente o sacrifício do cordeiro, né? Daquele cordeiro sem mancha, sem mácula, que a gente sabe que é o próprio Deus, né? Que se fez carne e passou, como na música que você cantou aí, né? Na via sacra ali, sendo humilhado. Isaías 53 fala que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo, e agradou a Deus moê-lo. Ou seja, o plano que Deus tinha era um resgate da humanidade. E ele nos expulsou não como um ato de covardia, um ato de maldade, sai daqui, chutou, não. É porque se nós comêssemos, e a serpente, né, o animal, o inimigo, a gente sabe que é o inimigo, com certeza o próximo passo dela seria fazer com que o homem comesse dessa árvore, para que nós, então, pudéssemos ficar eternamente mortos, né? E, na verdade, a gente vê, então, que foi uma graça de Deus aqui nos primeiros textos da Bíblia. É um cuidado, né, Toninho? Isso é cuidado de Deus, né? Yes. Deus, até quando ele nos corrige, é cuidado, né? O pai, quando corrige um filho, é por quê? Porque ama, porque é cuidado, é querer o melhor, é querer uma condição melhor para aquele filho. Então, a gente vê Deus fazendo isso, nós percebemos o quê? O tamanho do cuidado e do amor de Deus por nós, como pela humanidade, pela criação, pela terra, pelos animais, né? Porque Deus nos ama de uma forma sublime, maravilhosa, mas ele também ama a criação, ele ama a natureza, ele ama os animais, porque tudo foi criado por ele, né? Então, assim, é maravilhoso ver esse cuidado de Deus pela humanidade, até quando ele expulsa o homem do Éden, né? Para que justamente ele não coma do fruto e não permaneça eternamente nesse corpo mortal e no pecado. Vamos ler os comentários aí para você descansar um pouco a voz? Yes, sir. Ó, o Flávio diz o seguinte: hoje vemos nosso jardim, onde Deus quer nos visitar no quarto. Aleluia. O quarto é um segredo, é um lugar poderoso mesmo, um lugar de intimidade. A Pires Gleidson disse glória ao nosso Deus. A Tati Bene diz o seguinte: a Thalita Bene, que é a Cris, tá? Quem falou isso foi a Cris. Escuta o que a Cris falou. Maldição do homem. Curiosa, hein? Ah, Cris. É isso aí, né? Curiosa para ouvir a maldição do homem. Cristiane Vaz. Deixe você. Vamos ver mais algum comentário aqui para baixo. A Viviane disse obrigado por seu cuidado. A Cris falou de novo, manifestação do amor de Deus. O Juliano disse o seguinte: a Kelly falou amém. O Juliano falou, e aí nos chama a atenção sobre a importância de assumir o nosso erro e suas consequências. Onde que houve o perdão, mas ainda assim haverá consequências. É verdade, né? Perdão ele existe, mas a consequência também do pecado, ela virá. Novamente, a Cris falou, Deus é maravilhoso, a Lília é verdade. A Viviane disse, a graça continua a mesma. Oh, aleluia! Cizenando disse, obrigado, Jesus, glória a Jesus. E o Juliano falou mais uma vez, e quão grandiosa é a misericórdia que nos alcança. Aleluia. O Xandão falou, cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, amém. A Kelly, olha, a Kelly diz, a primeira dama de Contagem, um dia, em nome de Jesus. A Kelly diz, Jesus, sacrifício único e eterno. Aleluia. O Marquinhos diz, Ramon, esse é o Rafael e Toninho, gente da melhor qualidade. Igual você, meu querido. Marquinhos. Abraço, Marquinhos. Abraço pro Flavinho também. Pra todo mundo aí. Ô, Rafinha, eu quero falar um negócio interessante também. Fala aí, Cris, nós temos aproximadamente 10 minutos, tá? 10 minutos, então beleza. Vamos fechar nisso aqui, ó. Aqui, ó, quando Deus amaldiçoou a serpente também, no versículo 14, Deus falou assim, ó, então, Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o é entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó. Algo interessante aqui é que tem algumas pessoas que às vezes pensam, por exemplo, não, então a serpente tinha pé, então, quer dizer então que ela tinha, era tipo um dragão de Komodo, né? Algum outro bicho tinha pé, agora ela rasteja porque ela foi amaldiçoada. É interessante a gente ressaltar isso também, porque é o seguinte, aqui ela não tá, a maldição de Deus não é para a serpente animal que a gente conhece, a cobra, mas é na verdade para Satanás. Isso aqui
é Deus proliferando uma sentença diretamente para Satanás. E o interessante é que, igual no início eu falei que esse texto foi escrito, provavelmente, eu acredito que depois ali que o povo estava no deserto, né, saindo ali do Egito, né, naqueles 40 anos ali com Moisés, foi escrito. A gente tem relato no Novo Testamento e no Antigo Testamento que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Então foi mais ou menos entre 1200 e 1500 antes de Cristo. E a serpente, ele era, na verdade, o animal que as pessoas ali tinham mais medo, que era, eles estavam no deserto, era o animal mais temido. E Faraó também, eu não sei se era coroa que ele usava, se era capacete, o que era aquele trem, que ele tinha uma serpente assim, em pé, não é? Apontada na posição de ataque. Isso mesmo. E a gente vê então que quando Deus está falando, você rastejará sobre o seu ventre, Deus está falando para aquele povo, é a linguagem deles, é a cosmovisão deles. Quando estava referindo, na hora que aquele povo escuta de Moisés ali, que Moisés não escreveu isso para hoje, no século XXI, ele escreveu isso foi há 3.200 anos antes de nós. Então foi um tempo muito atrás. E aquele povo, quando ele recebeu essa linguagem, né, falando assim, da serpente que falou com Eva, eles assustaram, porque eles sabiam do que estava falando. Aí, na hora que fala, então, que essa serpente de Faraó, que está ali em posição de ataque, né, em pé, dando bote, está falando, vai rastejar sobre o seu ventre e a semente da mulher vai pisar a cabeça. Os israelitas, os hebreus, eles sabiam o que estava falando. Eles tinham essa ciência do que estava falando. Então, Deus está proliferando ali justamente para o diabo, falando assim, ó, que essa serpente, e eu quero ler Apocalipse rapidinho aqui, Apocalipse 12, 9, olha o que fala. Que você vê no livro de Apocalipse, várias vezes Deus falando assim que vai reter, que reteve o poder da serpente. Então, isso significa que Deus também está amaldiçoando a serpente e está retendo o poder dela. Ou seja, para ela não continuar nos instigando, não continuar nos enganando. E Deus está também dando a misericórdia dele, a graça de segurando o poder de persuasão do inimigo. E a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Então, olha só o que diz no 9 aqui, ó. Apocalipse 12, 9 fala assim, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi a grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação e poder, o reino do nosso Deus, a autoridade de Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Aleluia. Amém. Então, assim, essa mensagem que Deus fala para a serpente é uma mensagem direto para Satanás. E o povo ali de Israel entendeu, compreendeu essa mensagem. E às vezes fica... Eu já vi assim, algumas pessoas comentando, né, sobre a serpente tinha pé, rancor, foi amaldiçoada de Deus, né? Mas é interessante ressaltar, né, que na verdade foi uma maldição direto da semente da mulher para a semente da serpente. Uau! Meu Deus, que isso, pai? Esse homem tem um contato direto com o Pai poderoso. Deixa eu ler aqui os comentários que ficou para trás. Em nome de Jesus. Vamos lá. A Kelly falou, né? O sangue foi, é e sempre será suficiente. Amém. A Luma comentou assim, olha, a graça de Deus é maravilhosa. A grande verdade é que não somos merecedores de absolutamente nada de bom. Tá tudo relacionado com Ele, com a bondade e o amor dele. Amém, Luma. O Flávio disse aqui, obrigado, meu Deus, por nos resgatar. Amém, Flávio. Vamos ver se tem mais algum aqui. A Lívia falou assim, ó. Deixa eu ler os comentários, você segue. Aqui, ó. Antes éramos livres, agora somos conscientes do nosso pecado. Isso é muito forte, né? Antes éramos livres e agora conscientes do nosso pecado, né? E o Espírito Santo que nos traz isso à consciência, né? Que nos convence. É verdade. A Vivi falou assim, a Vivi falou, a colheita é necessária. Eita, isso é forte, hein? Plantou, tem que colher. Muita gente entrando aí. Daniel Marques, lá do Rio, nosso amigo. Seja bem-vindo, brother. Abraço, Daniel. Vamos ver aqui. Pastor Luiz Stanislau falou, olha, obrigado pelo banquete, Espírito Santo. Obrigado, Rafinha e Toninho. Vocês foram boca de Deus. Grande abraço a todos aí. Pastor deve estar saindo. Live para ver de novo, anotando tudo. Aprendizado de vida. Gratidão, irmãos. Foi a Vivi que falou. Segue. Amém. Aí, profeta.
Ô, Rafinha, eu vi o Luiz escreveu, parece um versículo em Efésios 2, de 8 a 10, que fala assim que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, porque Aleluia. somos feitura deles, criados pelas próprias mãos, e a boa obra que nós fazemos foi ele que preparou de antemão para que nós fizéssemos. É interessante saber que justamente a gente vê desde o início, então, ali do Éden, né, desse texto que a gente leu, o resgate de Deus, o plano dele, e a gente vê ali o que há muito tempo a gente pensa que é um castigo, uma fúria de Deus, uma raiva, na verdade é uma graça, uma mão estendida em direção ao homem para resgatar. E é interessante, né, ressaltar justamente esse versículo de Efésios 2, de 8 a 10, depois você lê, que fala, todo mundo lê, né, que nós somos salvos justamente pela graça, gente. A única forma da gente ser salvo é através do sacrifício de Jesus, é essa semente da mulher que a gente sabe que é Cristo. É só por intermédio dele que nós podemos chegar ao Pai. É quando Deus olha para mim e não me vê, mas ele vê o sangue de Jesus sobre mim, ele me aceita como filho. E às vezes o inimigo hoje, né, essa serpente, ela quer nos enganar para a gente achar que é a boa obra que eu faço, a coisa boa que eu faço, que me salva. E às vezes eu começo a olhar para outra pessoa e apontar e falar, ele não faz isso, ele faz aquilo outro, ele faz aquilo outro. Mas aí nisso eu estou querendo dizer que as minhas obras me salvam. Que nós sejamos livres dessa sofisma em nome de Jesus, porque a única forma de nós sermos salvos é através do sacrifício de Jesus, o Cordeiro Imaculado. Aleluia. Amém? Tem uma coisa que você falou muito forte, é que a reação de Deus ante o pecado. Eu creio, eu entendo que não seja aquela reação de ira, de raiva, né? Tem 2 minutos para acabar. Eu quero só falar uma coisa rápida para você despedir do pessoal. Mas qual é a reação de Deus ante o pecado? Você falou tudo para mim, que eu peguei para mim, foi o quê? De cobrir. É cobrir, é amor. É vir trazer para perto e falar, vem cá, vem para perto. Eu posso curar, eu posso perdoar, eu posso restaurar, eu posso fazer de novo, né? Então, para mim, a reação de Deus ante o pecado é o quê? É acolher, é liberar amor e liberar graça e salvação. Amém? 1 minuto e 26, pedindo a galera. Concordo com você. Meu querido. O pessoal, abraço. Muito obrigado aí pelo prestígio. Obrigado, Rafael. Eu quero dizer a vocês assim que nós somos o alvo do amor de Cristo. Aleluia. E é muito bom a gente saber que a gente é tão amado por Deus e que nós possamos, em nome de Jesus, né? 2 Coríntios 1 fala que com a medida que nós somos consolados por Deus, Deus usa a gente para que da mesma forma que Ele nos consolou, nós venhamos consolar as pessoas. Hebreus 1 fala que, tendo Deus falado de vários modos aos pais, pelos profetas, hoje ele fala por intermédio do Filho, a quem constituiu o Rei, Senhor sobre todas as coisas. E eu quero te dizer que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Jesus Cristo, ele está falando no seu coração. E mesmo que tenha um monte de exemplo errado, um monte de pessoas que falam coisas erradas, tem uma voz, que é a voz do Santo Espírito, a voz de Jesus que sopra no seu coração. Dá ouvido a essa voz. Fala com o Eterno, conversa com Ele e obedeça a Ele, em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Tchau, tchau para todo mundo. Oh, glória. Gente, obrigado. Deus abençoe a todos. O Daniel falou uma coisa muito forte aí, que o amor cobre multidão de pecados. É o amor de Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado, Toninho. Um beijo grande, meu amigo. Valeu. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Um abraço para todo mundo.